Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda e super bem estruturada de crochê. E você vai aprender todo o passo a passo, desde a colocação de pontos na base de sintético com fio de 3 milímetros, quais são esses pontos de crochê que formam esse padrão bem estruturado, também todos os acabamentos e fixação da alça e do fecho. E todos os materiais que eu utilizei para fazer essa bolsa, tanto o fio como os acessórios em sintético, são lá da MM Criações, que já é parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo para vocês. Então vem que eu te ensino! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer esse modelo de bolsa, eu vou usar este fio aqui, que é o Nauticor. 3 milímetros de espessura ele tem. A cor dele é o Jeans de Lavé. Ele tem 800 gramas, esse novelo, né, esse rolão aqui, com aproximadamente 420 metros, tá? Rende muito. E a composição dele é 100% polipropileno. E esse fio é lá da MM Criações. A gente também vai precisar desses acessórios de sintético, lá da MM Criações também. Vou deixar sempre o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem a loja, tá? Essa alça aqui a gente vai usar para essa bolsa, ela é de botão de pressão, super prática, uma base e esse fecho aqui, que é um fecho de botão imantado, tá? E também eu vou usar 2 argolas articuladas e elas têm de diâmetro 4 centímetros, de fora a fora. E essa base aqui eu já vou medir também para vocês saberem o tamanho. Ela tem 20 centímetros por 6 centímetros. A gente também vai usar agulha de tapeçaria, isqueiro, tesoura. E a agulha de crochê que eu vou utilizar é essa daqui, uma de 3,25 milímetros da Clover. Então, eu vou iniciar aqui colocando pontos na base com essa agulha de 3,25 milímetros da Clover. Então, eu venho aqui em qualquer buraquinho da minha base, eu vou iniciar aqui perto do canto já, para te mostrar como eu faço o cantinho. E eu vou deixar aqui um tanto de fio de uns 20, 25 centímetros para começar aqui a colocação de pontos na base. Então, eu trago aqui o fio, insiro aqui a agulha no próximo furo, pego o fio maior, deixo lá esse aqui, que depois eu vou usar ele, tá? O do início. Pego o fio maior, que vem do novelo, trago aqui pra frente e puxo, fazendo um baixíssimo. Venho pro próximo, insiro, trago aqui o fio e tiro, fazendo um baixíssimo. Cheguei aqui na curva, vou fazer do mesmo jeitinho. Trago e tiro. Fiz baixíssimo. Venho pro próximo, ó, do mesmo jeito. Trago aqui e tiro. E eu vou fazer, então, um ponto baixíssimo para cada furação que eu tenho nessa base. Então, dei toda a volta, olha, fazendo um ponto baixíssimo para cada furação da base. Vou aumentar essa alça, essa laçada aqui que ficou na minha agulha. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo entre esse primeiro e esse último, porque ficou um espaço aqui. Então, agora, eu vou inserir minha agulha aqui, da parte de fora, né? Lembrando que essa parte mais lisa aqui fica pra fora, e essa parte aqui, que é mais um camurça, fica pra dentro, é a parte interna. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, nesse último ponto baixíssimo, também lá no furo desse último ponto baixíssimo, vim aqui pra trás com a minha agulha. E agora, eu vou pegar esse fio aqui, que eu deixei ali esperando, tá? Então, eu trago esse fio aqui pra cima, passo por esse último ponto baixíssimo, no mesmo lugar que tá essa laçada. E agora, eu vou simular esse ponto baixíssimo, eu vou inserir minha agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo, por baixo das 2 alcinhas, levo esse fiozinho aqui pra lá,
E agora, eu vou voltar ele lá pra trás, pelo mesmo lugar. Então, eu venho aqui, ó, de trás pra frente, dessa vez, nesse último ponto baixíssimo, e vou levar este fio lá pra trás. Assim, tá? Então, assim, a gente simulou esse último ponto baixíssimo. E agora, no feitio desses próximos pontos, esse fio aqui, que é do início, eu já vou arrematando ele, tá? Ele já vai ficar embutido nos pontos. Então, eu trago aqui o fio maior e faço uma corrente que vai valer como um ponto baixo aqui para essa base. Venho para esse próximo ponto, para esse próximo furo, insiro minha agulha, ó, já coloco aqui por cima esse fiozinho pra gente já esconder ele. Trago o fio aqui pra frente, dou altura, laço e tiro. Aqui eu fiz um ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu venho no mesmo furinho aqui, ó, embutindo esse fio, trago o fio do novelo aqui pra frente, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, aqui eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. Venho para esse próximo ponto, insiro minha agulha, trago o fio, dou altura, laço e tiro. Aqui eu fiz um ponto baixo. Nesse próximo aqui, que é o do canto, eu vou inserir minha agulha, trago o fio, dou altura ao ponto, laço, tiro, fiz um ponto baixo. E no mesmo lugar eu vou fazer mais um. Insiro, trago, dou altura e fecho o ponto. Venho para esse próximo ponto, insiro minha agulha, trago o fio, dou altura, laço e tiro. Sempre organizando aqui os fiozinhos, tá? Do ponto baixo, que às vezes eles ficam meio torcidinhos aqui. Então, aqui, repare como esse ponto, ele ficou bem pro lado, né? Então, eu vou colocar mais um ponto aqui. Então, aqui, nesse canto, eu precisei fazer 2 aumentos seguidos. Lembrando que se você estiver usando um fio de espessura maior, você não vai precisar colocar tantos aumentos, tá? Então, você vai perceber quando precisa aumento, quando o ponto fica muito inclinado. Então, a gente vai colocar um aqui nesse próximo, para você ver na prática como que funciona, tá? Então, aqui, fiz um ponto, repare como ele tá bem retinho. Agora, nesse próximo aqui, eu vou fazer igual o outro canto, né? Vou colocar 2 pontos aqui, neste ponto, e aqui, bem no do canto, eu vou colocar um, e repare como ele já fica bem, né? Ó, ele fica inclinado, então, eu coloco mais um aqui no mesmo lugar. E assim, a gente já faz a curva. Então, recapitulando, aqui a gente iniciou na reta, né? E na reta a gente tava fazendo aqui, ó, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. Aqui eu cheguei na curva, eu fiz 2 aumentos seguidos, tá? Pra dar esse jeitinho aqui pra fazer a curva. Aqui nessa reta, entre as 2 curvas, eu coloquei um sozinho. E aqui nessa outra curva, a gente pôs 2 aumentos seguidos, né? São 2 pontos em um ponto de base, em uma furação, e aqui mais 2 pontos no próximo. Então, dessa forma, a gente já fez aqui as 2 curvas, né? Já virei aqui. E agora, nessa reta, eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu tava fazendo aqui. Vai ser um sozinho e um aumento. Então, aqui já tem um aumento, nesse próximo eu vou fazer um sozinho, sempre incluindo esse fiozinho aqui, tá? Pra arrematar ele. Então, aqui eu faço um sozinho. Nesse próximo, eu vou fazer um aumento, que são 2 no mesmo lugar. Lembrando que essa sequência de pontos é para essa espessura de fio, tá? Se você tiver com um fio de espessura diferente, você coloca a quantidade que você achar necessária de aumentos. Então, aqui eu já fiz um sozinho. E no próximo aqui, eu vou fazer um aumento. E eu vou fazer por toda essa reta dessa forma. Então, eu fiz, ó, toda essa reta
sempre fazendo um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho. E aqui eu cheguei nos pontos de curva, onde a gente vai colocar 2 aumentos seguidos, igual desse lado de cá. Então, eu venho aqui, faço um ponto e mais um no mesmo lugar. Então, aqui eu fiz um aumento. E nesse próximo, aumento também. Ajeito os pontinhos. Então, ficaram 2 aumentos seguidos, porque é uma curva. Aqui, eu vou fazer um sozinho. E nessa outra curva, 2 aumentos seguidos. Faço um aumento neste ponto. E um aumento neste ponto aqui também. E aqui eu comecei novamente a reta, onde eu vou fazer um ponto sozinho e um aumento. Então, agora será um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, até chegar aqui nesse primeiro. Então, assim, eu terminei, ó, todos os pontinhos. Olha que bonita que ficou essa base. Eu adorei essa combinação de cores, gente. Olha que linda que ficou. Agora, eu vou fazer aqui um fechamento de carreira e vou iniciar a altura da bolsa agora. Então, essa próxima carreira aqui, que já é a de altura da bolsa, a gente sempre vai inserir agulha. Aqui são os pontos de base, né? Esses 2 fiozinhos. A gente vai inserir só no de trás, deixando esse fiozinho da frente aqui, e mais nessa alcinha que tem atrás do ponto. Então, é bem assim que a gente vai inserir agulha em cada ponto. A gente sempre vai deixar essa alcinha da frente ali, tá bom? Mas primeiro a gente vai fazer aqui o fechamento de carreira. Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas de cima aqui do primeiro ponto, que a gente fez desses pontos baixos, né? Da carreira que a gente acabou de terminar, levo essa alça para trás. E aqui, eu já vou inserir aqui entre esses 2 fiozinhos que a gente leva da alça lá para trás, né? Então, a gente insere aqui. Também aqui nessa alcinha que tem atrás do ponto, aqui. Regula esse fio, para deixar essa alcinha bem pequena, mas não pode perder ela, tá? Trago esse fio maior aqui pra frente, busco essa alcinha que eu deixei esperando, fiquei, ó, com 2 alças na agulha, laço e tiro. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto dessa carreira que a gente vai iniciar da altura da bolsa. Então, eu venho nesse próximo ponto aqui e eu não vou pegar as 2 alças, tá? Porque aqui, ó, em cada ponta a gente tem 2 alcinhas. A gente vai deixar essa da frente, pega só de trás e mais essa que fica atrás do ponto. Aqui. Trago e faço o ponto baixo. E essa carreira vai ser só de pontos baixos, sempre pegando dessa forma. E dessa vez não tem aumentos, tá? A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, sempre pegando essas 2 alcinhas aqui do ponto de base para fazer o ponto baixo. E assim eu vou dar toda a volta. Então, assim eu dei toda a volta, ó, fazendo os pontos baixos, tá? Agora, eu vou fazer um fechamento de carreira aqui para iniciar a próxima. Então, aqui no primeiro ponto, nessas 2 alças que tem em cima do ponto, vou levar essa alcinha aqui do último pontinho lá para trás. Assim. E agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos centrados. Então, aqui eu já vou inserir minha agulha no centro desse primeiro ponto da carreira anterior, tá?
Então, porque aqui, ó, é o último, aqui é o primeiro. Então, eu venho aqui no primeiro, tá? Inserindo a agulha no centro desse ponto. E veja sempre aqui atrás, se saiu bem no centro também do ponto. Regulo o fio, deixo bem pequena essa alcinha. Trago esse fio maior aqui pra frente, que é o fio do novelo. Busco essa alcinha que eu deixei ali, laço e tiro. Então, aqui eu já fiz o fechamento com um ponto baixo centrado. Venho para esse próximo ponto de base, inserindo minha agulha no centro do ponto. Veja aqui atrás se saiu certinho. Trago o fio, dou altura para o ponto, laço e tiro. É importante sempre ajeitar aqui os fiozinhos, tá? Que às vezes eles ficam torcidinhos. Venho para esse próximo ponto, ó, repare bem aqui aonde você tem que inserir. É entre esse fiozinho e esse, bem aqui no centro dele. Veja aqui atrás, se tiver alguma dúvida, trago o fio, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, agora, eu vou fazer essa carreira com pontos baixos centrados. Será um ponto baixo centrado para cada ponto de base. Também não terão aumentos, tá? Então, eu dei toda a volta aqui, fazendo os pontos baixos centrados. E agora, vamos fazer o fechamento de carreira para iniciar a próxima. Então, essa laçada, eu vou trazer aqui para dentro da bolsa, passando aqui a agulha de trás para frente, nesse primeiro ponto dessa carreira, e levo essa alça lá para trás. Agora, eu vou inserir a agulha por debaixo dessas duas alcinhas aqui da laçada que a gente leva lá para trás, tá? Passa por baixo das duas, insere a agulha aqui na alça, regula esse ponto, né? Esse fio aqui, e traz ele aqui para frente. Assim. E agora, não vou fazer corrente aqui, tá? Eu vou só fazer uma laçada, e eu venho aqui no ponto correspondente a esse, mas na primeira carreira, que é esse daqui, e vou inserir a minha agulha no mesmo lugar que eu inseri para fazer esse ponto baixo aqui da primeira carreira, que é na base dele, aqui, no pezinho dele. Depois, aqui, ó, pra cima dessa alcinha que dá a diferença da base para a altura da bolsa. Então, aqui, eu vou inserir minha agulha. Dessa forma. Trago aqui o fio, dou altura ao ponto, ó, estou com 3 alças aqui na minha agulha, laço e tiro todos de uma vez. Dessa forma, fica um ponto alongado. Agora, aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir minha agulha aqui, no próximo ponto de base, por baixo dessas duas alcinhas que tem, né, em cada pontinho de base, trago o fio, estou com 2 alças. E agora, também no ponto correspondente, porém, na primeira carreira lá, eu vou inserir minha agulha, ó, aonde ele foi feito. Então, é lá embaixo, no pezinho do ponto da primeira carreira. Trago aqui, dou altura ao ponto, fiquei com 3 alças na agulha, é importante dar essa altura. Laço e tiro tudo de uma vez, tá? Novamente, venho aqui pro próximo ponto de base, insiro minha agulha aqui por debaixo dessas duas alcinhas do ponto de base, trago aqui, fiquei com 2 alças a princípio, e agora eu vou no ponto correspondente, mas lá na carreira de baixo, vou inserir minha agulha na base do ponto, ó, bem aqui. Insiro, trago o fio, dou altura ao ponto. Repare, ó, tô com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez. Novamente, venho pro ponto de base aqui, pego o fio, vou lá na base do ponto correspondente, mas da primeira carreira de altura da bolsa, trago o fio, dou altura, fiquei com 3 alças na agulha, laço e tiro todas de uma vez. Esse trabalho aqui eu vou fazer por toda a volta, né? Por toda a carreira. Então, eu completei aqui a volta, fica dessa forma aqui. Agora,
Deixa eu regular aqui pra gente fazer o fechamento dessa carreira e iniciar a próxima. Eu venho aqui no primeiro ponto, vou levar essa alça pra trás, lá pra dentro da bolsa. E agora, eu vou inserir a agulha da mesma forma que na carreira anterior, ó, por debaixo das duas alcinhas que tem aqui da laçada que a gente leva lá pra trás. E já resgato aqui essa alça. Regulo o fio e trago esse fio aqui do novelo pra frente. Agora, daqui mesmo, a gente já vai iniciar a próxima carreira, sem fazer corrente, tá? A gente só vai dar uma laçada aqui na agulha. E a partir dessa laçada, eu venho aqui buscar esses 2 fios do ponto alongado que a gente fez nessa última carreira. Esses 2 fios que ficam aqui, ó, na frente, tá? Esses maiores aqui, os alongados. São 2 fiozinhos. Então, agora, eu pego o fio aqui do novelo, passo por esses 2 fiozinhos, passo por esse próximo, fiquei com 2 alças na agulha, laço e tiro essas 2. Assim. Agora, eu venho aqui pro próximo ponto e vou começar aqui o padrão passando por debaixo dessas 2 alcinhas do ponto de base. Trago o fio, tô com 2 alças. Agora, eu vou lá pro ponto alongado, insiro aqui minha agulha por debaixo dos 2 fiozinhos que estão alongados, busco o fio do novelo, passo por eles 2. Passo por esse aqui também. E agora, eu fiquei com 2 na minha agulha, agora eu dou uma laçada e tiro os outros 2. Agora, eu venho pro próximo ponto de base, ó. Sempre o ponto de base que eu falo é os pontos que estão na carreira de base. Então, aqui a gente vai pegar sempre essas 2 alcinhas que tem, tá? No ponto de base. Então, eu pego aqui, ó, insiro minha agulha assim, trago o fio aqui pra frente, tô com 2 alças. Agora, eu vou lá pegar aquele ponto alongado, passo minha agulha aqui, ó, por debaixo dos 2 fios do ponto alongado que a gente fez na carreira anterior, laço o fio, passo por esses 2 fiozinhos aqui, passo por esse próximo também, fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2. Novamente, no próximo ponto de base, insiro minha agulha, trago o fio. Vou localizar aqui esse ponto alongado, inserir minha agulha por detrás deles 2, ó, são 2 fiozinhos aqui. Pego o fio do novelo, passo por esses 2 fiozinhos do ponto alongado, passo por esse próximo fiozinho da agulha, fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2, tá? Ó como é que ele fica. Novamente, venho pro próximo ponto aqui, de base, insiro minha agulha debaixo aqui das 2 alcinhas do ponto de base, trago o fio. Fiquei com 2 alças. Agora, eu vou buscar aquele ponto alongado, os 2 fiozinhos que ficam alongados aqui, ó. Pego o fio do novelo, passo por esses 2 fios alongados, passo por esse próximo fio que tá na minha agulha, aqui eu fiquei com 2 alças na agulha, laço e tiro essas 2. E assim, eu vou fazer por toda a volta. Então, eu dei toda a volta, dá uma modelada aqui, porque essa carreira aqui, ela faz isso aqui, né? Ela parece que fica mais aberta a bolsa. Então, quando você termina a carreira, você dá uma modelada aqui, tá? Empurra esses pontinhos aqui pra dentro, certo? Agora, vamos de fechamento de carreira. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto aqui da carreira anterior, né? Que a gente quer fechar. E levo esse fiozinho lá pra trás. Agora, insiro minha agulha por debaixo dessas 2 alcinhas que ficam aqui. E pego essa alça. Regulo o fio e trago ele aqui pra frente. E faço uma corrente. E agora, eu venho em cada ponto de base, sempre pegando aqui, passando a agulha por debaixo das 2 alcinhas de cada ponto de base. E vou fazer uma carreira só de pontos baixos.
um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui eu terminei a carreira de pontos baixos. Agora, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo fazer o fechamento dessa carreira. Então, levo essa alcinha lá para trás. E agora, essa carreira será de pontos baixos centrados. Então, eu inicio aqui no primeiro ponto, ó, esse é o último, esse é o primeiro ponto baixo dessa carreira. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo, no centro dele, insiro minha agulha, vejo certinho se saiu no centro aqui atrás também. Regulo esse fiozinho aqui, deixo ele pequeno, essa alça, mas não posso perder ela. Trago esse fio aqui do novelo aqui pra frente, resgato esse fiozinho ali, essa laçadinha que eu deixei esperando, laço o fio do novelo e trago aqui pra frente. Aqui eu fiz o fechamento e já o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Agora, eu venho aqui no próximo, ó, sempre no centro do ponto. Sempre que eu tiver dúvida, dou uma olhadinha aqui atrás. Trago o fio, ó, tô com duas alças, laço e tiro. Venho pro próximo ponto, insiro, trago aqui pra frente, dou altura ao ponto, laço e tiro. Então, essa carreira será todinha feita de pontos baixos centrados. Ficando dessa forma aqui. Então, aqui eu dei toda a volta. Então, eu fiz uma carreira aqui de pontos baixos e uma de pontos baixos centrados. Agora, eu vou fazer o fechamento da carreira. Então, eu venho aqui com a agulha de trás para frente nesse primeiro ponto, levo essa alça lá para trás. Agora, eu insiro minha agulha aqui debaixo das duas alcinhas, pego essa alça que eu levei lá para trás com a agulha, regulo aqui o fio, trago ele aqui para frente. E agora, eu vou iniciar aquela carreira que eu faço os pontos alongados. Então, eu dou a laçada e venho aqui na carreira de pontos baixos, no pezinho do ponto baixo que tem aqui na altura correspondente do ponto de base. Então, eu venho aqui, ó, no pezinho do ponto baixo, trago, dou altura, fiquei com 3 alças aqui na minha agulha, laço e tiro todas de uma vez. Então, aqui é aquela carreira que ficam aqui, essas duas alças aqui, né, com ponto alongado. Agora, eu venho aqui no ponto de base, insiro minha agulha, pegando as duas alcinhas aqui do ponto de base, trago o fio, fiquei com 2 alças. Venho aqui nesse ponto baixo aqui, correspondente à altura do ponto centrado de base que eu tenho aqui. Venho nesse aqui, é onde eu fiz ele, né? No pezinho dele. Insiro minha agulha aqui, trago o fio, tô com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Venho aqui no próximo ponto, pegando aqui as 2 alcinhas do ponto de base e trago pra cá. Venho aqui no pé desse ponto baixo aqui, insiro minha agulha, trago o fio. Fiquei com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez. E assim eu vou fazer toda a volta com esses pontos alongados aqui. Então, eu terminei mais essa carreira. Agora, eu vou fazer aqui o fechamento da carreira. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, levo a alcinha para trás. Venho aqui debaixo das 2 alcinhas que da laçada que eu levei lá para trás e insiro já minha agulha aqui na alça. Regulo o fio, trago o fio do novelo aqui para frente, dou uma laçada na agulha e agora eu vou resgatar aqui com a agulha essas 2 alcinhas do ponto alongado que eu fiz na carreira anterior. Então, pego aqui, trago o fio, passo por aqui e passo por esse outro fiozinho também. Aqui, agora, eu fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2. Agora, eu venho aqui localizando o próximo ponto de base, insiro minha agulha aqui, debaixo dessas 2 alcinhas, trago o fio.
Agora, eu venho aqui resgatando essas duas alças do ponto alongado que eu fiz na carreira anterior, laço o fio, trago aqui, passo por aqui, fiquei com duas alças, laço e tiro as duas. Localizo o próximo ponto de base, insiro minha agulha, trago o fio. Resgato aqui embaixo as duas alcinhas do ponto alongado que eu fiz na carreira anterior, passo o fio do novelo por esses dois fiozinhos, por esse próximo que tá na minha agulha, fiquei com duas alças, laço e tiro essas duas. E assim eu vou fazer por toda essa carreira. Então, já dei a volta novamente, essa carreira é aquela que dá uma abertura maior aqui na bolsa. Então, a gente vem aqui e organiza esses pontos, deixando eles mais voltados aqui para a parte de dentro. Então, sempre dá uma modeladinha em cada carreira, principalmente nessa. E agora, vocês já perceberam, né, que é uma repetição. Então, eu já fiz duas vezes aqui a mesma sequência de pontos. Então, agora eu só vou continuar dessa mesma forma até a altura, né, o tamanho que eu quiser para minha bolsa. Depois eu venho te mostrar a quantidade de vezes, né, que eu fiz essa sequência de pontos, a altura que ficou e também todos os acabamentos. Então, assim, eu continuei. Olha que coisa mais linda esse padrão de pontos, gente. Olha a estruturação que ele tem. Ficou muito boa. E esse padrão é muito bonito, olha só. Tá muito lindo esse ponto. Então, eu vou contar aqui, ó. Eu vou contar pelos grupinhos que vai ficar mais fácil visualizar. Então, foram feitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. E depois, eu fiz ainda uma carreira de pontos baixos e uma de pontos baixos centrados, tá? E como se fosse, né, iniciando, são as duas primeiras carreiras dos grupinhos. Mas eu parei por aqui. E em medidas, a gente conseguiu de altura até agora 17 centímetros. E depois de concluída todas essas carreiras, eu quero deixar essa abertura aqui um pouco menor e mais fechadinha, tá? Então, agora eu venho aqui, onde eu terminei aqui essa última carreira de pontos baixos centrados, e vou começar agora uma carreira de pontos baixíssimos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar essa alça aqui e vou trazer aqui por esse primeiro ponto. Levo lá pra dentro. E agora, eu vou inserir minha agulha aqui entre esses dois fiozinhos que ficam aqui na frente, tá? Insiro aqui, insiro também na alcinha que eu levei lá pra trás e regulo o fio. Trago o fio do novelo aqui pra frente. Venho aqui no próximo ponto de base, insiro minha agulha só no de trás, ó. Esse aqui tem sempre duas alcinhas, né? No ponto de base, eu pego só de trás. Trago e faço o ponto baixíssimo, tá? Então, vamos lá. Venho pro próximo ponto, insiro, trago, tiro. Então, aqui eu fiz 1, 2, aqui nesse terceiro, faço também um ponto baixíssimo. E como eu quero diminuir essa abertura, eu vou pular um ponto agora. Então, eu venho aqui nesse próximo e pulo. Pulo ele, venho no outro. Daí, continuando, eu faço os pontos baixíssimos. 1, 2, 3. Pulo o próximo, venho no outro. Faço novamente. 1, 2, 3. Pulo o próximo, venho no outro. 1, 2, 3. Pulo o próximo, venho no outro. E assim eu vou dar toda a volta com esses pontos baixíssimos. E repare como aqui, ó, já vai fechando a abertura da bolsa. Então, ó, dei toda a volta fazendo essa carreira com pontos baixíssimos, fazendo essa diminuição, e olha como ficou legal essa abertura aqui, como diminuiu, né? Era bem esse o efeito que eu queria. Então, eu terminei a carreira de pontos baixíssimos, agora eu vou cortar aqui esse fio, tiro aqui essa alcinha, venho no primeiro ponto baixíssimo aqui,
Levo essa alça pra trás e agora eu vou trazer ela da onde ela veio. Aqui. Então, fica bem perfeitinho aqui esse acabamento. Agora, eu venho aqui por dentro e escondo esse fio por alguns pontos. Depois de esconder aqui, eu vou cortar o excesso de fio e esquentar aqui para dar o acabamento. Olha que bonita que ficou essa abertura, gente, de bolsa. Ficou super bonita. Agora, a gente vai fazer a colocação desse fecho aqui imantado, que é super simples de colocar. E eu vou fazer essa colocação com agulha de tapeçaria. E antes ainda de colocar, né, de fixar esse fecho, eu tenho que ver bem certinho onde eu quero que ele fique, tá? Que ele fique em primeiro lugar, né, bem centralizado, que ele não fique torto, né? E também eu posso colocar ele mais pra cima ou mais pra baixo. Então, eu vou iniciar aqui com a minha agulha de tapeçaria, eu já coloquei o fio. E eu vou trazer aqui de dentro da bolsa o fio aqui pra fora. E vou levar aqui pra dentro de novo, tá? Vai ser um entra e sai aqui do fio até completar essa costura, é bem simples. Também dá pra fazer com agulha de crochê, fazendo pontos baixíssimos, mas eu preferi, né, pra esse modelo, dessa forma com agulha de tapeçaria. Então, assim, eu terminei a costura, ó, em todos os furinhos. E agora, eu vou esconder esse fio lá por dentro, né, arrematando bem bonitinho. Fixada essa parte da frente, agora eu vou virar e vou começar a fixar aqui a parte de trás. Tô iniciando uma nova costura também com agulha de tapeçaria. Então, agora, a gente vai fixar a parte de trás. Eu já posicionei aqui bem certinho onde eu quero, né? Minha mão tá segurando aqui pra ficar bem firme. Repare aqui e tenha como uma base as linhas, tá? Do crochê, que isso ajuda aqui pra ficar bem retinho. Então, eu já coloquei a agulha aqui, o fio na minha agulha de tapeçaria. E eu venho agora colocando aqui a agulha, fazendo uma costura também bem simples. E depois arremato o fio lá por dentro. Fica bem seguro, bem firme e bem bonito. Então, fixado o fecho, agora eu vou colocar as argolas articuladas aqui nas laterais, pra gente colocar a alça da bolsa. E a argola, ela é fixada de uma forma bem simples aqui, né? A gente põe de um lado, aí vem aqui no outro lado, ajeita aqui os pontinhos. E essa alça, ela é muito bonita e bem fácil, né, de fixar. Eu quero deixá-la um pouquinho maior, então eu prendo neste botão. E do lado de cá, da mesma forma, eu venho e coloco aqui, bem simples. E assim ficou o resultado dessa bolsa linda. Adorei esse padrão de pontos, achei muito bem estruturado. Gostei bastante também da combinação aqui da alça com o fio. E espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar um comentário e o seu like. E até a próxima aula. Beijo!